pessoal, vamos para a 19ª aula aqui do curso de Mecânica Clássica. E nessa aula a gente vai abordar um pouco sobre a equação de movimento para o centro de massa de um sistema de Nzão partículas. Só para recapitular, vamos ver o que a gente viu nas aulas passadas, né? Então aqui voltando na aula 17. Na aula 17 a gente começou a falar sobre o centro de massa, então a gente definiu o centro de massa como sendo a média ponderada pelas massas, e é dado por meio dessa expressão daqui. Chamamos então essa posição do centro de massa de um sistema de Nzão partículas de Rzão, né? E a gente viu algumas propriedades, né? Eu coloquei algumas propriedades naquela aula para sistema com Nzão igual a 2, ou seja, sistemas com duas partículas. E na aula 18 a gente provou essas propriedades para esse sistema com duas partículas, né? E nessa aula agora a gente vai falar um pouco sobre essa equação de movimento para o centro de massa. Mas antes de obter essa equação de movimento, vamos pensar no seguinte. Na aula passada a gente viu um sistema de Nzão partículas, né? Mas como que ficaria se a gente tivesse um corpo com a massa distribuída continuamente, né? Um corpo rígido, né? Digamos assim. Então se a gente tiver um corpo, como que ficaria essa definição de centro de massa? Então a gente tem, só recapitulando aqui, né? Então voltando na aula passada, a gente define o nosso centro de massa como sendo dado por meio dessa expressão. Então eu vou copiar essa expressão aqui para cá. Então a gente tem isso daqui para um sistema de Nzão partículas. E agora vamos ver como que isso daqui fica para um sistema com uma massa distribuída continuamente. Então eu vou colocar aqui Nzão partículas, o nosso centro de massa, a posição do centro de massa dada por meio disso daqui. E agora, como que vai ficar para a massa distribuída continuamente? Isso aqui é a massa distribuída continuamente. A gente pode pensar no seguinte, ora, o que é uma distribuição contínua de massa, né? Então, a distribuição contínua de massa nada mais é do que um limite que a gente toma de um sistema de Nzão partículas. Que limite é esse? Esse limite é de Nzão tendendo a infinito. Então eu tenho uma quantidade muito grande de partículas ali, de tal forma que eu posso falar que aquilo tem uma massa distribuída continuamente, né? Então o que a gente vai ter que tomar aqui nesse caso vai ser pegar o resultado que a gente já tem, essa definição que a gente já tem da posição do centro de massa, e tomar o limite desse número de partículas tendendo ao infinito, né? Então essa expressão daqui eu vou chamar de 1. Então eu vou tomar esse limite de Nzão tendendo ao infinito na equação 1. Como que a gente vai ficar, né? Então a gente vai ficar que agora, para esse caso, a nossa posição do centro de massa ele vai ser 1 sobre m. O limite de Nzão tendendo ao infinito do somatório de alfa de 1 a Nzão, m, a massa da partícula alfa, vezes a posição da partícula alfa. E agora a gente tem que fazer o seguinte. Note que aqui a gente tem um limite de Nzão tendendo ao infinito de um somatório, né? Então isso daqui vai se tornar um somatório infinito, né? A gente sabe o seguinte, da definição lá de integral, né? Então a gente sabe que a integral, por exemplo, de uma função f de x dx, ela é escrita como sendo um limite, aqui eu vou chamar de Nzão novamente, de Nzão tendendo ao infinito, né? De um somatório de 1 a Nzão, de f de x e delta x. Então, essa daqui é a nossa definição de integral em termos desses somatórios, né? Então, somatório infinito. Agora, se a gente compara essas duas expressões, então compara essa expressão daqui com essa expressão que a gente tem aqui, desse limite, a gente vai perceber o seguinte, a gente vai perceber que, então, essa nossa posição do centro de massa, ele vai ser 1 sobre m, uma integral em quem? Em f de x. Essa nossa função, ela vai ser a nossa posição, né? E o m, né? Então, a gente vai ficar com o dm. Então, aqui a gente tem essa expressão para o caso onde a gente vai ter essa distribuição contínua de massa. Então, a distribuição contínua de massa, a gente tem essa expressão para a posição do centro de massa.
Agora vamos passar definitivamente para a equação de movimento para o nosso centro de massa. Então aqui, equação de movimento para o centro de massa. Então a gente já sabe, né, que o nosso momento linear do sistema ele vai ser então somatório em todas as partículas, né, voltando aqui para o sistema de Nzão partículas, de m∝ r ponto alfa, então massa vezes a velocidade. E a gente tem a definição, né, dessa posição do centro de massa, que nada mais é do que r∝ sobre m. Posso escrever dessa forma aqui. Então, para a gente tirar essa equação de movimento, a gente vai perceber o seguinte, olha. A gente pode escrever, ver se vocês concordam, esse momento linear como sendo simplesmente m vezes r ponto. Por quê? Né? Porque aqui a gente vai ter o seguinte, aqui a gente tem esse somatório de m∝ vezes r∝, e aqui também a gente tem esse somatório, só que aqui é r ponto, né? Então, se eu derivo isso daqui, o que isso daqui vai ser? Vai ser o m vezes o r ponto alfa sobre mzão. Então, daqui a gente consegue comparar e ver que esse p ele é justamente m vezes rzão ponto, né? Agora, se a gente deriva essa expressão que eu vou chamar de 2, então se a gente deriva agora essa expressão, então, derivando 2, o que a gente vai ter, né? Então a gente vai ficar com p ponto vai ser igual a, supondo que a massa seja constante, né? Não dependa do tempo, a gente vai ter então que isso daqui vai ser igual a m vezes r dois pontos. Então a gente vai ficar aqui p ponto, momento total do sistema, ele vai ser m vezes rzão, dois pontos. E essa daqui, né? Então você pode pensar isso daqui como força, p ponto, igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então essa daqui é a nossa segunda lei de Newton. É a nossa segunda lei, né, para o centro de massa. Então essa expressão está dizendo para a gente que o nosso centro de massa ele se move como uma partícula pontual com a massa mzão. Por conta disso, a gente pode tratar então corpos extensos como sendo pontuais, desde que o tamanho desse objeto seja muito menor do que a escala da trajetória. Então, quando isso acontece, a gente pode aproximar esses objetos como sendo objetos, partículas pontuais, né? Que é basicamente a gente vai estar olhando para o centro de massa do sistema, né? E isso vai estar representando todo o sistema. Então, era isso que eu tinha a apresentar. Obrigado.